Opa, e aí, Trinis, beleza? Tô passando aqui no início desse vídeo só pra avisar que é o seguinte, essa aula ela é muito cheia de comandozinhos e muito cheia de passo a passos, então ela pode acabar ficando meio decoreba, mas se você for entendendo pra que serve cada coisa, pra que serve cada comandozinho, fica melhor. Só que ainda assim ela é muito cheia de passo a passo e comandozinhos que é normal ter que decorar mesmo pra gente poder fazer essa autenticação em Rails, tá? Então pegue um café aí e aproveitem a aula e é isso. E aí, beleza? Tudo de boa com vocês? Então, tô vendo aqui gravar essa aula de autenticação em Rails e, bom, primeiro vamos dar uma contextualizada, né? Nas semanas anteriores a gente viu sobre modos e controles em Rails e isso é meio que o básico para a gente poder formar uma API na nossa aplicação, né? Só que ainda não é o suficiente. Tem algumas coisas a mais que a gente precisa adicionar para fazer uma API boa de fato, né? Para servir o nosso front-end, o nosso usuário e tudo mais. Como o tratamento de dados do usuário, como fazer uma moda de usuário seguro com senha criptografada, como é que a gente trata quando um usuário é admin, como é que isso afeta as requests, a parte de autenticação. Serialize Active Storage vai ficar com a aula da Jéssica. E, bom, a gente, nessa última semana de Rails do Trainee, a gente vai ficar com essa parte, com essa cereja do bolo para acrescentar e fazer uma API boa de fato. Então vocês viram modos e controles, agora a gente vai adicionar algumas coisinhas a mais. A gente vai começar a popular nossa Gemfile e adicionar gems úteis pra gente. Eu fiquei com a parte de tratamento de dados do usuário, como a gente vai fazer uma model de usuário e vamos tratar ela. Então, autenticação em Rails e vamos lá. Por que simplesmente não criamos uma model de usuário com atributos para o login como e-mail e senha? O que isso significa? Suponho que eu estou aqui na minha aplicação em Rails, com meu repositório aqui, e eu quero agora fazer uma model de usuário. Por que não é a melhor opção eu vim aqui fazer Rails gmodel, user, e aqui passar os campos, como name send string, o e-mail send string também, e uma senha send string também. Eu peço só desculpa se estiverem escutando algum barulho de fundo, porque minha casa tá lotada, mas enfim. Então, por que eu não posso fazer isso aqui? Por que isso aqui não é a melhor opção, né? Vamos fazer, vamos testar na prática. Vou rodar o comando Rails gmodel user, ele vai criar aqui a migração, os arquivos de teste, tudo bem. Agora vamos interagir, no caso vamos primeiro rodar essa migração, né? Para afetar o meu esquema. Tá. Lembrando que antes de tudo vocês precisam rodar também o SGBD que a gente está usando, o PostgreSQL. Então, ok. Eu não sei se eu já tinha mexido com esse banco de dados, então por garantia vamos resetar ele. Certo. E agora sim, vou conseguir rodar o Rails DB Migrate. Beleza, ele criou a tabela de usuário, aquela que a gente gerou na moda e tudo, aquela que a gente gerou a moda de usuário e tudo mais. Então, vamos agora interagir com essa moda de usuário que a gente acabou de adicionar no nosso esquema. Vamos vir aqui, vamos criar um usuário, user create, e vamos passar um name sendo Paulo, vamos passar um e-mail sendo Paulo @gmail e uma senha sendo, não sei, senha. Ok, vamos fazer isso. Beleza, ele criou o nosso usuário. Agora, olha que nada prático. Se eu vim aqui dar um user.all, ele vai mostrar todos os usuários, né? Como deve mostrar. Só que ele mostra a minha senha. Isso não é nem um pouco seguro. Então, pior, se eu armazenar esse usuário numa variável. Então, se eu fizer user igual a user.first e chamar user.password, ele me mostra a minha senha só de eu fazer isso. Isso não é nem um pouco seguro para nossa aplicação, não é nem um pouco útil. Então, como é que a gente vai tratar isso? Como é que a gente vai melhorar esse quesito e vamos fazer uma moda de usuário de forma segura, com a senha criptografada que não tem um fácil acesso, que nem eu fiz aqui agora? Primeiro, vamos descartar tudo isso que eu fiz, já que a gente viu que criar uma moda de usuário pelo Rails Gmodel não é a melhor opção. Vamos resetar o banco de dados. E, ok. E é isso que. Então, por que a gente não pode criar uma model assim? Isso é simples segurança. Portanto, para isso utilizaremos uma gen. O nome dessa gen é genDevice, e esse é o comandozinho aqui de instalação dela. Eu já coloquei ela aqui na minha gen file. Então, se a gente vir aqui na linha 51, ela está aqui, genDevice. Você vai adicionar ela, depois de adicionar, você vai rodar um bundle ou um bundle install, é a mesma coisa.
E ok, só que ainda preciso fazer mais um comando para ela poder instalar todas as dependências dos arquivos que ela precisa para operar no nosso repositório. No caso, a gente vai dar um Rails G device install. Aí. Esse é o comandozinho. Se eu rodar agora, ele provavelmente vai dar conflito, porque eu já rodei ele antes, então ele vai falar que já existem os arquivos instalados e tudo mais. É, por exemplo, agora. Aí ele fala se eu quero sobrescrever o arquivo que já tem, eu vou falar que não. Mas é isso, vocês vão rodar esse comando, vão instalar o device. Ele vai criar alguns arquivos, como esse aqui, initializersdevice.rb. E, bom, agora como é que a gente usa essa Jane, né? Como é que ela vai ajudar a gente a construir um modo de usuário de forma segura? Em vez de agora a gente rodar um Rails G model user, a gente vai rodar o seguinte comando: Rails G device user. Esse é o comando que a gente vai rodar. E quando a gente fizer isso, automaticamente ele vai criar uma moda user com os campos e-mail e password da forma que o device trata esses campos. Então aqui a gente só acrescenta os campos a mais que a gente precisa para a nossa moda de usuário. No meu caso, um name sendo string, mas se a gente quiser a gente pode fazer uma idade sendo um inteiro, alguma outra coisa, sei lá, um profile picture, né, supondo que o nosso usuário vai ter uma foto. Só que isso eu vou deixar para a Jéssica, que ela vai tratar de como a gente armazena arquivos aqui no nosso back-end. Então é isso. Eu vou fazer esse Rails Device Username String. Eu não vou precisar passar e-mail string ou password string, porque automaticamente o device vai gerar esses campos pra gente. E vamos rodar esse comando então. Aí ele aqui criou a nossa migração, criou já no app/modules barra user.rb o nosso arquivo da model, e os arquivos de teste, factory bot. E aqui ele falou que ele acrescentou alguma coisa nesse arquivo da nossa model no app/modules, né? Se a gente vir aqui, ele vai ter acrescentado essas linhas aqui que fazem essa model funcionar de acordo com o device. Tá, vamos agora rodar essa migração. Ok, rodou a migração. Se a gente vir aqui no esquema agora, RailsDB, esquema, ele vai ter criado aqui essa model de usuário pra gente com e-mail e olha só que interessante, criou um encrypted password e mais alguns campos aqui para senha. Vocês viram que eu não passei isso quando eu fui dar o Rails G Device, automaticamente ele criou isso pra gente. E tá aqui o name, né? Foi o único campo a mais que eu quis colocar. Agora vamos ver como é que ele funciona esse encrypted password. Vamos interagir com essa nossa model de usuário que a gente criou com o device, com essa Jane, né? Vamos aqui abrir o nosso Rails console. E beleza, deixa eu só aumentar aqui o console. E vamos lá. Vamos criar um usuário. User create. Vamos passar os mesmos dados que eu passei antes. Name vai ser Paulo. E-mail vai ser paulo@gmail. E a senha vai ser. Aí aqui tem uma coisa. Eu não vou poder colocar senha porque o device, por padrão, ele não aceita senhas com menos de 6 caracteres. Então, vou passar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, aqui ela tem 6 caracteres. Vamos criar. Criou esse nosso usuário e beleza. Agora vamos chamar user.all, que nem a gente tinha feito antes. Beleza, ele mostrou todos os usuários, no caso só tem um, porque eu só criei esse. Só que olha que interessante. Tem aqui meu ID, tem meu e-mail, tem o meu name, esses campos de quando foi criado, quando foi a última vez atualizado, mas não tem minha senha aqui, né? E eu criei esse usuário com a senha, né? Eu passei 1, 2, 3, 4, 5, 6, só que ela não aparece aqui. Isso já é muito bom. E vamos além, vamos armazenar esse usuário numa variável. User vai ser igual a user.first. Ok, armazenei isso. Agora vamos chamar user. A gente mostra de novo que ele não aparece a senha. E vamos fazer o seguinte, vamos fazer user.password. Quando eu fizer isso, ele vai retornar new pra mim, porque ele não quer exibir essa minha senha. É pra dificultar mesmo de alguém, sei lá, se alguém invadir o nosso banco de dados, não ter acesso a essa senha. E se eu chamar user.encrypted password, que nem tava lá no nosso esquema, ele vai retornar para mim a minha senha criptografada. E é muito interessante porque se eu criar um usuário, um outro usuário diferente, com outro ID, com a mesma senha, esse código aqui vai ser diferente. Ele não vai ser o mesmo. Ele faz todo um processo de hachamento, de criptografia muito bem feito. E, bom, é isso. E tem uma outra coisa que ele vai adicionar pra gente, o device, que isso é muito útil para quando a gente for fazer a nossa controle do usuário, o nosso método de login, que é esse método aqui, user.validPassword. Eu vou tentar verificar se a senha que eu estou passando aqui entre esses parênteses bate com a senha desse usuário. Então, vamos lá. Vamos tentar passar senha. Não foi a senha que eu passei na criação desse usuário, né? Será que essa senha é válida para esse usuário? False, porque não é essa a minha senha.
Agora, se eu fizer isso aqui, valid password, e vou passar a minha senha de fato. 2, 3, 4, 5, 6. Tá, passei essa senha. Aí ele me retornou true. Então, realmente, essa é a minha senha. Isso a gente vai usar para quando a gente for fazer o nosso método de login da controller do usuário. Legal, então é isso tudo que o Device Pro vem pra gente. Isso é muito bom, já é uma grande utilidade para nossa questão de segurança, que senhas criptografadas e tudo mais. E, bom, é isso. Agora vamos ver a parte de autenticação de fato. Porque é o seguinte, a gente está com o nosso usuário e ele tá com o e-mail e a senha dele criptografados, mas como é que ele vai usar isso? Bom, a gente usa isso para login, né? Um usuário entra no nosso site, na nossa aplicação, ele tá com o e-mail e a senha dele e ele quer efetuar um login. Só que como é que a gente vai fazer essa autenticação? Como é que a gente vai comprovar que um usuário, depois que passou pelo processo de login, ele está logado de fato? Existem vários métodos, se você for mexer com outras frameworks de back-end, você vai ver que também existem outras ferramentas, o Rails também. E a que a gente usa aqui é uma autenticação por token com essa Gen aqui, Gen Simple Token Authentication. Deixa eu só verificar se a aula está gravando mesmo. Tá gravando, ok. Essa Gen aqui, Gen Simple Token Authentication. E como é que ela funciona? Como é que funciona essa autenticação por token em geral, né? O usuário ele vai entrar na nossa aplicação e ele vai estar o e-mail e a senha deles, ele quer efetuar o login. Então ele vai fornecer o e-mail e senha. Como é que depois de efetuar o login, se efetuar, ele sabe que está logado e se der errado, ele não vai estar logado e vai dar erro? É, é simples. Quando ele efetuar o login, se o e-mail e a senha estiverem corretos, ele vai ganhar um token de autenticação. Esse token valida que ele está logado. E ele vai poder passar esse token para as requests que necessitam de autenticação para ele poder efetuar essas requests. Então é assim, o usuário ele vai entrar com o e-mail e a senha deles. Se ele conseguir logar, ele vai ganhar um token de autenticação. Isso funciona por meio da Gen Simple Token Authentication. Eu já adicionei ela aqui na minha Genfile, então se a gente vem aqui na Genfile, na linha 52, tá aqui, Gen Simple Token Authentication. Depois de adicionar a Gen, você vai rodar um bundle de novo, novamente, ou bundle install, enfim. E é isso. Aí, como é que a gente vai agora utilizar esses tokens de autenticação na nossa moda de usuário? Bom, quando eu criei a minha moda de usuário pelo device, eu não passei o campo de token autenticação, né? Quando eu vim aqui em Rails.J Device User, eu passei o name sendo string, mas eu não passei um token authentication sendo um string também e tal. Então, o meu modo de usuário não está com esse atributo de token autenticação que ela precisa estar, que é gerado quando o usuário é logado. Como é que eu faço isso? Já deu problema? Eu vou ter que deletar essa minha moda e fazer tudo de novo, adicionando esse atributo de token authentication? Não. É, Apareceu uma coisa aqui do Ubi, enfim. Não. O Rails ele permite que a gente faça migrações isoladas. Então, por exemplo, quando eu estou gerando uma model, ele faz uma migração que vai gerar toda essa tabela dessa model no meu banco de dados lá no Schema, né? No Schema é uma interface para o nosso banco de dados da nossa API. Mas eu consigo fazer migrações isoladas de adicionar algum atributo na minha moda de usuário. Então, se eu fiz uma moda de usuário e eu acabei esquecendo de adicionar um atributo e percebi durante o andamento da aplicação, eu posso gerar uma migração isolada que vai adicionar esse atributo nessa moda já existente. Não preciso excluir a moda e refazer a moda. Como é que é esse comando? Ele se chama Rails-G Migration. Nisso eu vou gerar uma migração fazendo alguma coisa. Tem a documentação aqui do Simple Token Authentication que eu vou disponibilizar para vocês depois que eu postar essa aula. E ele já fala aqui pra gente qual comando a gente pode rodar, que é esse aqui. Eu vou explicar ele lá no terminal. Então, vamos vir aqui, ó. Ele vai estar gerando a migração pra gente e o Rails é muito top porque ele interpreta isso aqui de fato. Quando você fizer essa Rails de Migration, ele vai entender que você quer adicionar um Authentication Token na model de usuários. Então você vai add Authentication Token to users. E eu vou passar a mais, né? Eu quero falar que esse Authentication Token, ele vai ser um string com o limite de 30 caracteres sendo unique. Ou seja, só eu vou ter esse token e cada usuário vai ter um próprio token de autenticação, né? Então, eu vou gerar essa migração agora. Vamos lá, gerou. Se eu vim aqui em DB, migrate,
Tá aqui essa migraçãozinha e vamos agora rodar ela para ela afetar o nosso esquema. Então Rails DB Migrate. Ok. Agora vamos ver o nosso esquema, vamos ver se isso aqui funcionou mesmo. Aqui na tabela de usuário, aqui ó, ele adicionou um atributo Authentication Token pra gente com limite de 30 caracteres, sendo unique. Isso é muito top. Então a gente conseguiu adicionar esse atributo, só que é só isso. Só basta uma moda de usuário ter o atributo Token Authentication, que a Gen Simple Token Authentication vai estar operando pra gente? Não. Eu preciso ainda fazer uma coisa a mais. Eu vou nessa moda, na minha moda de usuário aqui, que ela tá com o atributo Simple Token Authentication e eu quero falar que ela vai agir de acordo com como o Simple Token Authentication manipula essas modas que tem esse atributo. E como é que eu faço isso? Eu venho aqui nessa moda e vou adicionar essa linha aqui. Act as Token Authenticatable. Então eu vou vir aqui, vou adicionar essa linha e beleza. Agora esse atributo Token Authentication que tem nessa moda de usuário, ela consegue ser manipulada e operada de acordo com aquela gen de Simple Token Authentication que a gente adicionou na Genfile. É isso, agora esse atributo está funcionando e bom, agora a gente pode então fazer o nosso método de login da nossa controller de usuário, né? Então vamos lá. Primeiro vamos gerar a nossa controller de usuário. Rails G controller users. Pronto. Vamos gerar essa controller. Gerou. Se a gente vir aqui em app controllers, aqui em users controllers, ela vai estar a nossa controller aqui. E vamos então agora criar o nosso método de login, né? Que é o que a gente quer, uma das coisas principais que a gente quer fazer aqui nessa aula. A gente quer, além de ter um usuário com senha criptografada, a gente quer fazer com que a nossa API consiga executar o login desse usuário. Então, vamos aqui, def login, adicionar já o end para a gente não esquecer. E como é que esse método vai funcionar? Bom, o usuário vai estar fornecendo para a gente dois parâmetros, e-mail e senha, para ele poder autenticar. Então, primeiro eu vou procurar esse usuário de acordo com o e-mail que ele está passando. Então, user igual a, na moda de usuário, vou dar um find by e vou procurar pelo e-mail o e-mail que ele está passando. Então, params e-mail. Ok, achei esse usuário aqui de acordo com o e-mail que ele está passando. Agora eu vou verificar o seguinte: if user.validPassword, e eu vou testar se a senha que ele está passando está correta. Então, params password. Se a senha que ele está passando é válida para esse usuário, então aqui, já deixa eu colocar o end. Então aqui eu vou poder renderizar um JSON com o usuário para eu poder renderizar uma JSON do usuário, para poder mostrar para quem está fazendo a request esse token de autenticação desse usuário. Então vou dar um render JSON user com status ok. Beleza. Se essa senha não for válida, aí eu vou fazer uma coisa aqui, que em vez de renderizar alguma coisa e passar um status depois, eu quero passar só o status, não quero renderizar nada. Então eu vou dar um head, e o status que eu quero colocar no head é unauthorized, falando que ele não está autorizado. Beleza. Agora vamos fazer um tratamento de erro para esse método. Então, rescue standard error. Vamos armazenar esse erro na variável e. E se ocorrer um erro, a gente vai renderizar um JSON com esse erro. Aí aqui, para não diferir se o usuário não está conseguindo logar porque passou assim errado porque o usuário não existe, vamos passar no Authorizer também. Beleza, aqui está o nosso método de login funcionando. Será que está funcionando mesmo? Vamos testar agora no Thunder Client. Então, vamos vir aqui. Vai ter só uma coisa, um detalhe, que como eu criei aquele primeiro user com ele sem estar com a model sem estar com atributo de token authentication, então esse atributo vai estar setado como new para esse meu usuário. Então o que eu vou fazer é criar um usuário de novo, só que agora com a model tendo o atributo token authentication. Então vamos vir aqui, user.create, e vamos passar o name sendo Paulo, e-mail sendo paulo@gmail de novo,
password sendo a mesma senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Criou, e vocês veem aqui que já criou com o nosso token de autenticação, né? Ele já está aqui funcionando certinho. Esse token aqui é único, só eu tenho esse token. Agora, como é que vai funcionar o método de login da nossa controller? Então, eu já fiz aqui no Thunder Client uma collection para esse repositório do Dreni que eu estou mexendo. E já estou aqui também com a request de login que eu estava testando antes como é que estava funcionando. Tá, primeiro faltou também a gente criar nossas rotas, né? Então vamos aqui em config, routes, vamos criar um escopo para users. E o método de login, ele usa o método HTTP GET. Então, GET login. E essa rota aqui vai levar para na controller de usuários para o método login. É isso. Eu tinha feito também um move só para mais para frente para aula vocês verem como é que estar logado ou não pode afetar outras requests, tá? Por exemplo, eu quero que um usuário logado consiga fazer index show e um usuário que não estiver logado, se ele tentar fazer um index e um show, dê um erro para ele de unauthorized. Mas por enquanto vamos focar aqui nessa parte do login. Tá, então eu criei aqui a minha rota e vamos verificar se está funcionando. Vamos rodar o servidor também. Rails S. Beleza. Primeiro vamos passar nada, né, aqui no body. Vamos tentar fazer isso. Pronto, ele vai falar na authorized. Ele tá falando que não tem esse método valid password for new, porque como ele não achou nenhum usuário porque eu não passei nenhum e-mail, então ele tá tentando chamar esse valid password de um new, aí dá erro. Enfim, agora vamos passar então um e-mail e vamos passar o e-mail que eu criei, paulo@gmail, e vamos passar também uma senha nesse JSON. E vamos primeiro passar uma senha errada também. Então, se eu vier aqui e fazer isso aqui, ele me deu um authorizer também. Ele me deu um authorizer porque a senha está errada. Agora vamos passar a senha certa. Você viu que ele não renderizou nada aqui, né? Ele deu só o status unauthorized. Isso é porque como eu optei fazer isso naquele método de login. Agora vamos passar a senha de fato. Vamos fazer. E olha só, deu certo, consegui logar. E nessa request, passando o e-mail e as senhas certas, ele me retornou o usuário com o token de autenticação que eu desejo. Com esse token de autenticação, lá no meu front-end, quando ele estiver consumindo essa API, ele vai armazenar esse token aqui e vai comprovar que eu tô logado. Então a gente passou por essa fase aqui. Eu fiz o login, passei e-mail e senha corretos e recebi um token de autenticação comprovando que eu tô logado. E eu vou utilizar esse token para fazer algumas coisas que eu vou precisar nessa minha API, que é o que a gente vai ver agora. Eu falei para vocês que eu quero o seguinte. Nessa minha API, eu tenho esses métodos todo crude completo para essa controller de movies, né? Que é filmes aqui que eu simulei uma API bem aleatória. E eu quero que um usuário só consiga executar esses métodos aqui do CRUD se ele estiver logado. Se ele não estiver logado, eu não quero conseguir fazer isso. Bom, vamos ver como é que está funcionando isso no Thunder Client. Eu tô aqui, eu acho que ainda tô com o servidor rodando, isso. Então, eu tô aqui, eu tô chamando API/movies para rodar esse index. Isso aqui é um spoiler da aula, deixa eu só excluir isso aqui. Tá. Então eu vou chamar esse index aqui. Vamos tentar. Deu certo. Não mostrou nada porque eu não criei nenhum filme, né? Então vamos criar um filme aqui. Vamos dar movies create, post. Vamos criar movie. Vamos passar um nome para esse filme. Não sei. Miranha no Multiverso. Opa. Criou. Vamos criar um outro filme aqui. Vamos criar One Piece Head. Só por questão de exemplificação, né? Vamos dar um index de novo. Get, send. Beleza.
O index está funcionando, só que ele está funcionando sem eu estar logado. Vocês viram que eu consegui fazer essa request aqui de get do index sem precisar passar nada de e-mail, token de autenticação, eu só fiz ela e funcionou. Só que eu quero o seguinte, eu quero que eu só consiga fazer essa request de index se essa request estiver recebendo por algum lugar daqui uns parâmetros e-mail e token de autenticação válidos para um usuário que esteja na minha API. É isso que eu quero fazer. Então vamos fazer o seguinte. A gente vai ter que mexer aqui na controller de movies. E como é que a gente vai fazer isso? Na documentação do Simple Token Authentication, ele ensina pra gente também que é isso aqui, essa linha de código aqui. A gente vai na modo que a gente quer que necessite de autenticação e vamos passar esse parâmetro aqui. Access Token Authentication Handler for User. User é a model que a gente criou que tem o atributo atributo Token Authentication e a gente quer que essa controller de moves consiga manipular e utilizar do atributo Token Authentication da nossa model user. É isso que a gente está falando aqui. Vamos testar agora? Vamos então aqui vir no index de moves. Eu não sei se eu tenho que rodar o servidor de novo, então só para garantir vamos fazer isso. Vamos rodar o servidor de novo. Beleza, e vamos tentar agora dar um index, né? Ó, deu erro, não consegui. Mas, tipo, eu não fiz nada, né? Eu só adicionei essa linha aqui. Vamos ver se é por causa disso. Realmente, é por causa daquela linha. E o que que ela tá falando? Ela tá falando que eu só vou conseguir executar os métodos aqui dessa controller se eu estiver passando o e-mail e o token de autenticação de um usuário dessa modo user. E por isso eu não estou conseguindo fazer isso. Mas então como é que eu passo isso? É aqui no body? Não. Quando você vai fazer um request, você pode passar informações, params, tanto no body quanto no headers aqui e em alguns outros cantos também. Então aqui nos headers a gente vai passar esse e-mail e esse meu token de autenticação válidos. E como é que é esse header? A sintaxe é o seguinte: você vai adicionar um header com x traço a model que tem esse e-mail, que é user, traço e-mail. E aqui eu passo o e-mail válido. Então paulo@gmail. Para passar o token x-user e aqui eu passo o token. E agora a gente passa o token. Deixa eu pegar o token ali, que eu consegui esse token fazendo o login, né? Então fiz o login, recebi o token, vou passar aqui no header disso e vamos testar agora. Agora sim eu estou conseguindo fazer o index. Se eu não passar o token e passar só e-mail, não funciona. Mesma coisa se eu passar, se eu não passar e-mail. Enfim, então agora eu tô conseguindo fazer outras coisas, consigo também dar o show, show no 1, show no 2, enfim, todos os métodos aqui dessa controller de moves eu tô conseguindo fazer. Só que suponha o seguinte, suponha que eu quero que um usuário que não esteja logado consiga fazer o index, mas não consiga fazer esses métodos aqui do show para baixo. Então eu quero que ele consiga sem estar logado, fazer esse index. Da forma que está aqui, eu preciso do token de autenticação para todos esses métodos dessa controller, né? Então eu vou ter que criar uma controller separada, sem passar esse negócio? Não. É o seguinte, aqui nessa linha onde eu coloquei isso, eu vou passar um parâmetro a mais. Eu vou falar except index. O que eu estou falando aqui? Isso aqui vai funcionar, ou seja, eu vou necessitar de token de autenticação da mod user para os métodos dessa controller, exceto o método index. Quando eu fizer isso, então se eu vier aqui no index moves e vamos parar de passar aqui o e-mail token e vamos tentar dar um index. Agora eu consigo dar index sem estar logado. Se eu tentar dar um show agora, aí ele me dá erro. Eu tenho que passar realmente o e-mail e o token de autenticação para dar show, mas para o index não. E é isso. Além do accept, eu posso fazer only também. Então, eu posso dar um only show. E com isso eu estou falando que eu vou precisar do token de autenticação e o e-mail da mod user apenas para o método show dessa controller. Enfim, então tem esse accept e esse only. E, bom, agora a gente conseguiu criar uma moda de usuário com senha criptografada, de uma forma mais segura e tal. A gente está conseguindo também executar métodos de login e fazer com que esse login afete outras requests dessa minha API. Só que tem uma coisa a mais. É,
Dependendo do site, e na grande maioria dos sites, existem os usuários normais e existem os usuários que são admins. No caso do nosso projeto Trini, que é um blog, a gente vai ter um usuário admin que ele vai conseguir postar, deletar e atualizar posts. E os usuários não podem conseguir fazer isso. Da forma que eu estou fazendo aqui, qualquer usuário que esteja logado, para essa minha API, vai conseguir dar um create, um update, um delete nos movies, né? Em alguma instância do banco de dados aqui do movies. E eu não quero isso. Eu quero que ele só consiga um usuário depois de logado. Eu ainda tenha mais uma etapa de autenticação. Que eu só consiga fazer create, update, delete se, além de estar logado, ele seja admin. Então eu vou ter que fazer agora um admin authentication, né? Como é que eu vou fazer isso? Bom, nas nossas aulas, quando a gente estava elaborando o nosso diagrama do banco de dados, eu poderia ter feito isso criando uma model de admin e uma model de usuário separado. Então, eu vou ter que. Eu ia diferir, né? Quando é uma autenticação de admin, quando é uma autenticação de user. Só que tem um outro método a mais, que é o seguinte: para de rodar o servidor aqui. E vamos discutir essa questão. Eu posso adicionar um atributo isAdmin na minha model de user, que é um booleano. Então, quando esse isAdmin é true, esse meu usuário é admin. Se é false, ele não é admin, ele é um usuário normal, então eu não quero que ocorra essa etapa de autenticação a mais de admin ou não, né? É, então, como é que a gente vai fazer? Você vai gerar agora uma migração, Rails Migration, e vamos adicionar esse parâmetro isAdmin na nossa moda de usuários. Vamos fazer essa migração de novo, só que agora adicionando esse atributo aqui. Eu quero especificar que esse isAdmin ele é um booleano. Ok. Vamos rodar essa migração. Rodou essa migração. Vamos agora dar um Rails DB Migrate. E beleza. Vamos vir aqui no nosso esquema, no nosso banco de dados. DB, esquema. E tá aqui, booleano, isAdmin, a gente está agora com esse atributo na nossa moda de usuário. E como é que a gente vai utilizar esse atributo para fazer essa autenticação de admin na nossa controller? Tem alguns métodos, né? Por exemplo, aqui na nossa Movies Controller, quando eu for fazer esse create, eu posso fazer o seguinte: if current user is admin, se o usuário for admin, eu quero com que ele consiga fazer isso aqui. Se não, eu vou fazer um tratamento, um else, renderizando um erro. Então, você não é admin. Com status bad request. Isso funciona. E por que funciona? Esqueci de explicar uma coisa. Quando você está passando o e-mail e o token de autenticação lá naqueles headers, automaticamente o Simple Token Authentication vai armazenar o usuário referente àqueles headers aqui nessa variável current user. Então esse current user aqui é aquele usuário que é identificado pelos headers de e-mail e token de autenticação que você está passando. Então, por trás dos panos aqui é uma facilidade muito boa pra gente. Tá, então if current user .isAdmin, se esse usuário que eu estou passando nos headers, ele é admin, eu vou conseguir executar o create normal. Se não, eu vou renderizar um JSON falando você não é admin com status bad request. É uma opção, eu posso fazer isso, só que seria muito chato se eu tivesse que fazer isso para toda controller e toda model, não, para toda controller e para todo método da controller que eu quero que só seja executado se o usuário for admin, né? Então na update eu vou ter que fazer a mesma coisa, eu vou ter que fazer if current user, isAdmin e tal, isso é muito chato, né? E também o código fica muito feio, né? Então não é uma boa opção fazer isso. Então, como é que a gente vai fazer para fazer essa autenticação de admin de uma forma mais inteligente? É o seguinte, vamos construir de trás para frente. No Rails, a gente tem uma opção de fazer uma before action. Como é que é essa before action? É assim, eu vou fazer aqui before action, alguma função, então função, para alguns métodos. Então, vou fazer aqui create, update,
delete. O que essa sintaxe aqui tá falando, né? Antes de executar para apenas esses métodos create, update e delete, antes de executar o escopo dessas funções aqui, eu quero executar essa função aqui do before action. É isso que está falando. E como é que eu vou fazer isso para autenticação de admin? Então, apenas para esses métodos de create, update e delete, antes deles serem executados, eu quero executar uma função de admin authentication. É isso que eu quero fazer. E que função é essa de admin authentication? Bom, eu posso definir ela aqui, né? Def admin authentication e definir uma função que que faça com que seja autenticado esse usuário como admin. A sintaxe dela é a seguinte: def admin authentication. Aí tem outra coisa aqui, só que do Ruby, que é uma sintaxe de unless. Como é que funciona esse unless? Unless significa a não ser que. Então, a não ser que alguma condição aqui seja verdadeira, eu vou executar alguma coisa. Então, executar algo. Essa é a sintaxe de unless. Ou seja, a não ser que isso aqui seja verdadeiro, eu vou executar isso aqui. Então, se essa condição for verdadeira, eu não executo esse algo. Deu para entender? É tipo, a não ser que algo seja verdade, eu faço isso. Se esse algo for verdade, eu não faço isso. É essa a sintaxe disso. Qual a condição aqui? A não ser que current user seja admin, eu quero renderizar um JSON com uma mensagem de você não é admin com status unauthorized. É isso que eu quero fazer. Então, olha só. Apenas para esses métodos de create, update e delete, antes deles serem executados, eu vou executar essa função. Essa função fala que, a não ser que o usuário seja admin, eu vou renderizar um JSON com a mensagem de erro, com status unauthorized, e se eu fizer isso, então eu deixo agora de executar o create, update, delete, porque eu já renderizei algo e já finalizou. Se o usuário for admin, ele não cai aqui nesse render, e eu vou assim executar o escopo das funções create, update e delete. Beleza, então agora eu não preciso vir aqui no create, update, delete e acrescentar a verificação aqui dentro se if current user is admin e automaticamente vai estar sendo feito aqui. Só que a gente ainda pode melhorar ainda mais esse código. Como é que a gente faz isso? Bom, seria muito chato se eu for fazer outra controller, sei lá, uma controller de seasons ou de episódios e eu tivesse que definir essa função novamente, né? Dando Ctrl C, Ctrl V, aí eu vou lá na outra controller e defino essa função novamente. Bom, isso ficaria meio ruim, né? Também não teria nenhum reuso de código isso aqui. Então, como é que eu faço com que eu defina essa função apenas uma vez, fora dessa Moves Controller, e que seja funcional para outros controllers que eu for criar? Aí isso aqui é uma coisa de como funciona o Rails, né? Como é que funciona as controllers do Rails. Bom, o Rails, ele, como você cria uma controller, você pode ver aqui, class moves controller vem de application controller, que é essa controller aqui, application controller. Como é que funciona aqui no Rails, né? Ele fornece pra gente uma classe, que application controller é uma classe base com propriedades e métodos que fazem essa classe ser um controller aqui no Rails. E quando eu rodo um comando no terminal Rails controller, eu estou criando uma outra classe, no caso aqui moves controller, que herda da application controller as propriedades dela que faz então esse moves controller ser um controller. Ficou meio confuso? Deu para entender? É o seguinte, é a herança de classes, né? A gente tem a classe Application Controller e essa classe Application Controller, que é definida aqui, ela aqui dentro, por trás dos panos, ela tem propriedades que fazem isso ser uma controller, né? Aqui tem a Action Controller, dois pontos, API. Essa Application Controller é uma controller abstrata, que você não consegue instanciar nada dela, então ela tem as propriedades que fazem ela ser uma controller. E quando a gente cria uma controller, a gente está criando uma classe que herda as propriedades dessa application controller e por isso essa classe que a gente cria, no caso moves controller, também é uma controller, porque herdou as propriedades desse application controller. E só que a gente adiciona coisas a mais, né? A gente adiciona os métodos index, show, create, update e tal. Então todo controller que eu for criar, ela vai herdar as propriedades e os métodos dessa application controller. O que eu posso fazer então?
eu posso pegar essa função aqui, admin authentication, e jogar ela para dentro dessa application controller. E toda controller que eu for criar, que vai herdar as propriedades dessa application controller, também vai herdar esse método admin authentication. Como é que eu faço isso? Bom, primeiro eu vou definir que essa função vai ser private, né? Vai ser privada. E aqui eu jogo ela, def admin authentication. Pronto, todo controller que eu for criar vai herdar também essa função admin authentication e vai funcionar esse current user, .useadmin e tal. É... Então é isso. Será que isso está funcionando? Vamos testar agora, né? Vamos aqui no Thunder Client. Bom, eu só tenho um usuário aqui no meu banco de dados e ele não é admin, né? Então vamos testar isso aí. Da forma que está implementado aqui no Movies Controller, todo método precisa que o usuário esteja logado. Só que apenas os métodos create, update, delete, além de estar logado, eu preciso que ele seja um admin, né? Então vamos testar. Vamos rodar um index. Eu tenho que primeiro rodar o servidor, né? Estou meio dislexo. Pronto. Rails S. Vamos tentar executar o index. Ó, tá funcionando, até porque eu tô passando aqui os headers, né? De e-mail e token. Então eu tô conseguindo chamar o index. Tô conseguindo chamar o show também? Tô conseguindo chamar o show também. Vamos tentar agora criar um filme de novo. Então vamos vir aqui. Vamos passar os parâmetros desse filme. Ele vai ter como name. Não sei, vamos pensar num filme aqui. Vingadores. Filme de Thanos. Pronto. Sei lá, aleatório. Vamos tentar criar? É porque eu tô dando get, né? Create a post. Pronto. Apareceu aqui a mensagem, tipo, status unauthorized message, você não é admin. Realmente, esse usuário que eu tô passando aqui pelos headers, ele não é admin. Então agora vamos criar um admin para ver se está funcionando, né? Vamos parar aqui de rodar o servidor. Vamos no console do Rails. Lembrando que isso eu posso popular pela seed ou eu posso criar um controller de usuário que eu consiga criar novos usuários, né? Mas vamos fazer isso aqui pelo console do Rails, porque o foco da nossa aula é a autenticação. Então, user create, vamos passar um name, sei lá, Pedro. E-mail vai ser pedro@gmail. Tô meio dislexo, desculpa. A senha vai ser mesma senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que agora eu vou passar aqui o isadmin dele é true. Ou seja, eu tô falando que esse Pedro aqui agora que eu tô criando vai ser admin. Vamos tentar criar, vamos ver se criou. User.last, tentar instanciar ele. Aqui, user ID 2, esse é o e-mail dele, o name, o token de autenticação dele e usadmin true. Eu posso pegar esse token de autenticação aqui, mas para deixar a aula mais interativa, vamos pegar esse token pelo método de login, né? Vamos fazer isso. Então, vamos sair aqui agora do console. Vamos rodar o servidor de novo. E beleza, então vamos fazer o seguinte, vamos simular como se estivesse aqui funcionando na aplicação real. Eu vou logar o usuário, eu quero logar esse usuário que é admin. Então, eu vou passar aqui com o e-mail no método de login, né? E-mail pedro@gmail, a senha 123456. Eu estou fazendo a request de login aqui no users, o servidor está rodando, então vamos tentar. Beleza, funcionou. Ele me devolveu aqui meu token de autenticação, que é esse token aqui. Vamos pegar esse token então e vamos utilizar ele para as nossas requests. Vamos primeiro ver se eu estou conseguindo fazer o index, né? O index eu não preciso ser admin, mas vamos tentar. Vamos passar aqui o e-mail certo. Pedro@gmail e vamos passar o token de autenticação do Pedro. Vamos tentar. É porque eu estou tentando fazer post, né? Get. Sempre esqueço. Enfim. Tá, agora eu tô conseguindo fazer o index, né? Mas eu não preciso ser admin para conseguir seu index, só preciso estar logado. Agora vamos tentar criar, que é o que a gente estava tentando fazer antes. Então vamos fazer um post para essa request, api/moves/create, passando aqui no body que eu quero criar esse filme aqui, Vingadores, filme do Thanos. Vamos tentar? Beleza, consegui criar, realmente. Esse meu Pedro aqui, que eu criei, ele é admin e ele está sendo identificado aqui na Application Controller pelo current user, ou seja, eu estou passando aqui no login, nos headers. Esse e-mail, esse token, ele está sendo identificado aqui no current user, eu estou conseguindo pegar esse usuário e eu estou chamando o atributo admin dele. Como aqui é true,
ele não cai nessa condição aqui, então ele não renderiza esse aqui, então ele executa lá na Movies Controller o método create, ou update, ou delete. E agora eu estou conseguindo então executar tudo. Tá, então é isso. A aula basicamente foi isso. O que que a gente viu aqui? A gente viu a Gene Device para a gente poder construir módulos de usuário com senhas criptografadas e de forma mais segura. A gente viu agora depois, né? A Gene Simple Token Authentication para a gente ter o atributo Token Authentication e fazer os métodos de login aqui da nossa API. E a gente viu como é que a gente faz uma autenticação a mais. Além da autenticação pelo token de usuário estar logado ou não, a autenticação se esse usuário logado é admin ou não. E como isso afeta as nossas requests, né? Então é isso, acabou a aula por aqui. Muito obrigado pela atenção e tamo junto.